Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui junto a profissionais de saúde, membros de áreas gestoras da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, do COSEMES da Paraíba, apoiadores do Ministério da Saúde, que junto aqui ao Núcleo Estadual de IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado, estão promovendo essa web em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis adquirida e à sífilis congênita, né? Essa é uma agenda estratégica que vem sendo articulada pela gestão estadual em parceria com o projeto Sífilis Não, né? Faço aqui um parênteses, uma estratégia vitoriosa, articulada pelo Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Estaduais e Municipais, sob a coordenação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do LAIS e do NESC, que juntos vêm desenvolvendo, articuladamente com o Ministério, com o CONASEMS, um conjunto de agendas que aqui na Paraíba tem apoiadores e apoiadoras que estão articulando um conjunto de estratégias de enfrentamento à sífilis. Esse webinário de hoje tem como tema sífilis adquirida em populações vulneráveis, desafios e estratégias de cuidado. É um seminário promovido, como falamos já, em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis. Ele vai contar com um momento de fala de 3 convidados, que vamos aqui nominar. Primeiramente, a doutora Joana Ramalho, que é a chefe do Núcleo Estadual de IST/AIDS, que vai nos trazer aqui um relato de experiências da sua participação. A Ana Cristina, docente da UFPB, que vai trazer elementos referentes a uma pesquisa feita e coordenada por ela, e o Valdomiro Araújo, que é um representante da sociedade civil ligado ao Educar Social, o Cordel Vida, né, que trará para a gente aqui uma abordagem voltada para a prática da educação social, da educação permanente, com populações vulneráveis. Nós acertamos previamente um tempo de 15 minutos para cada um dos nossos convidados, para que a gente possa, ao final das falas, dialogando com os internautas, né? E aqui a gente já deixa o nosso agradecimento para todos aqueles que estão acompanhando essa webinar a partir de agora, que possam acompanhar e, dialogando conosco, construir essa discussão que é de suma importância. E, finalizadas as falas, como eu falei, a gente vai abrir um espaço para responder algumas perguntas que, porventura, venham da web, né? Porque nossa transmissão também está sendo feita pelo YouTube, e, a partir daí, a gente possa construir uma linha de raciocínio de discussão em cima da temática, né? Estão presentes aqui outros colegas da Secretaria, apoiadores do Ministério da Saúde, representantes do COSEMES da Paraíba, técnicos, e a gente dá início, podemos fazer assim, né? Na sequência, com a doutora Joana Ramalho, que vai trazer uma apresentação sobre a situação epidemiológica da sífilis na Paraíba, à luz da sua experiência junto ao Núcleo Estadual de IST/AIDS. Certo? Então, vamos lá. Obrigado. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer imenso estar aqui nesse momento, né, tão importante para nós que trabalhamos com políticas públicas voltadas para as infecções sexualmente transmissíveis. E, como de costume, todo mês de outubro, nós damos uma maior ênfase, né, justamente à sífilis, pois foi instituído, né, o Dia Nacional de Combate à Sífilis, que é sempre no terceiro sábado
do mês de outubro. A gente sempre brinca, né, que a gente arenga um pouquinho com o Outubro Rosa, mas até que a gente descobriu que são ações interligadas. Pois a gente fala de saúde da mulher, né, não deixa de ser, e é um momento ímpar. Justamente estamos com atores convidados a dedo, né, justamente para estarmos dialogando esse ano, em especial, sobre as ISTs, sobre a sífilis, com um olhar voltado para as populações vulneráveis. Por que esse ano escolhemos essa temática? Porque temos sempre discutido e dialogado nas estratégias vindas do Ministério da Saúde, do projeto da sífilis, dentro da própria política do Estado da Paraíba, nós temos fortalecido e desenhado a questão da sífilis congênita, a questão da sífilis em gestante, e percebemos que está muito bem estruturado a questão da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, do RN, do segmento, que vamos dar início agora a essa pauta também aqui no Estado, mas se não fizermos um olhar diferenciado justamente para a sífilis adquirida, que é onde está o nosso sistema mais problemático, podemos assim dizer, é onde está o foco da sífilis, é justamente na população. E é sobre esse olhar que nós estamos voltando esse ano para essa discussão. Pois a partir do momento que não conseguirmos chegar até a população, devido ao caráter que a sífilis ela apresenta muitas vezes, ela é muito atrelada a questões de vulnerabilidades sociais. E isso traz para a gente uma reflexão de que a população, por vezes, ela não procura os serviços de saúde para estar fazendo exames preventivos, exames de teste rápido de sífilis, HIV, hepatite, na rede de atenção básica. Principalmente pelo caráter da sífilis e algumas características da sífilis, que por vezes ela aparece de forma assintomática. E não é dada a ênfase, tem uma falsa ideia de que é uma doença simples, que não tem graves consequências, o que é um erro. Né? Temos aí inúmeras histórias de sífilis tardia, de sífilis em nível avançado, com problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas nos ossos, seríssimos, por conta de uma sífilis que não foi tratada anteriormente. Então, é com esse olhar de busca ativa mesmo, de arregaçarmos as mangas e irmos atrás da população, pois é visto que a gente não está conseguindo captar precocemente as populações para saberem seu diagnóstico precoce para a sífilis e iniciar um tratamento oportuno e adequado. Então, a gente vai iniciar agora apenas uma questão, mostrar para vocês um cenário epidemiológico que encontramos aqui no estado da Paraíba. E enquanto eu vou falando, eu vou discutindo também o que é que apresenta em termos de política, em termos de enfrentamento, o que é que o Estado tem feito. E pode começar, Isabela, a apresentação. Esse cenário epidemiológico da sífilis na Paraíba que eu trouxe, eu vou fugir um pouco, eu trouxe os slides mais para nortear, porque, assim, a definição de sífilis, a gente não pode estar trabalhando ela apenas com uma definição epidemiológica, um protocolo, uma definição de caso. Nós precisamos ter, sífilis é uma infecção que a gente precisa ter um olhar, uma percepção clínica muito mais apurada, um olhar clínico e uma conversa, um diálogo, uma sintomatologia que a gente percebe que pode ser uma característica de sífilis, um usuário com situação de vulnerabilidade que ele apresenta, que a gente pode estar ofertando para ele naquele momento de conversa, um teste rápido, onde rapidamente nós vamos fazer um exame de triagem e direcioná-lo para fazer os exames complementares. Então, assim, quando a gente fala em definição de caso, a sífilis, como vocês já sabem, ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Ela é transmitida
através de relações sexuais desprotegidas. E isso é preocupante, porque estamos em um momento... A sífilis já é uma situação epidêmica no Brasil, né? O número de casos vem aumentando cada vez mais, é um problema de saúde pública, por isso que o Ministério da Saúde e os estados, eles vêm com esse olhar diferenciado para a sífilis, né? Então, assim, temos que ter esse foco de observarmos como é que se encontra a sífilis no nosso território. E como é que a gente vai descobrir isso? Através do diagnóstico precoce, através da oferta dos exames para a população. Então, nós temos aqui uma taxa de detecção de sífilis adquirida por 100 mil habitantes, na Paraíba, uma série histórica de 2017 a 2019, nós percebemos um aumento significativo. E se a gente for olhar para trás, em 2010, 2011, 2012, a gente percebe justamente que a sífilis ela vem tendo esse olhar, esse aumento significativo, mas isso, por vezes, não é porque sífilis começou a existir agora, porque sífilis sempre existiu. Na verdade, com a inclusão, né, através da rede cegonha, dos testes rápidos na atenção básica, que foi justamente a princípio para o pré-natal, para as gestantes, e depois abriu para toda a população, então nós facilitamos o acesso da população ao diagnóstico precoce. Então, assim, a Paraíba ela vem com esse número preocupante, né, de aumento de números de casos, mas eu diria que não é tão preocupante, porque quanto mais pessoas sabendo que tem sífilis, essa é a intenção, né, da mesma forma nós trabalhamos com HIV, essa questão de termos cada vez mais um aumento significativo do diagnóstico precoce de HIV, né, de pessoas que sabem que tem, porque assim a gente pode estar trabalhando as políticas, as estratégias em cima daqueles casos, e precocemente iniciar um tratamento. Então, nós verificamos uma faixa etária bem preocupante de sífilis, de 20 a 29 anos, ou seja, uma população jovem, certo? Então, a gente percebe também o maior número de casos de sífilis adquirida no estado da Paraíba em 2019 é do sexo masculino, ou seja, isso deve-se a inúmeros fatores. Os homens têm mais, é o grande desafio, os homens entram dentro da nossa caixinha de população vulnerável. Por quê? Porque os homens têm mais dificuldade de procurar um serviço para ficar sabendo sua situação sorológica. Pode voltar um pouquinho, Isabela, o anterior. É só para a gente comparar aqui o masculino. Nós temos 486 casos de 20 a 29 anos, enquanto do sexo feminino temos 198. Né? Então, isso mostra para a gente justamente aonde nós temos que atuar, aonde é que nós temos que seguir o nosso olhar, e não focar apenas na gestante, onde a rede, a oferta é muito bem organizada, muito bem estruturada, né? As gestantes fazem seu pré-natal de forma, espera-se, né, adequada, e tem o acesso mais facilitado do teste e do tratamento também, por conta do pré-natal. Então, isso reflete diretamente numa falta de adesão do pré-natal do homem, era para estar atrelada à gestante, como também a situação de vulnerabilidade e cultural também, que os homens eles têm mais essa resistência em estar procurando os serviços de saúde para estar fazendo exames preventivos. Passar, Isabela. Está um pouquinho pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nós tivemos em 2019, isso é um dado muito importante, a sífilis adquirida na Paraíba, ela não é distribuída homogeneamente, de forma homogênea, ela é centralizada, certo? E isso, a primeira região de saúde, justamente comporta mais de 70% dos casos de sífilis do estado da Paraíba.
certo? Sendo os municípios de João Pessoa, Santa Rita, Bahia e Cabedelo com o maior número de casos. Não é à toa, né, que o projeto da Cifres, os primeiros apoiadores, eles são focados justamente para atuar no município de João Pessoa e Santa Rita, que juntos comportam mais de 65% do número de casos de sífilis de todo o estado. Então, a gente vê uma característica muito específica do estado da Paraíba, que é a centralização dos casos de sífilis, voltado muito para a região metropolitana. Mas eu também não acredito que isso seja apenas pela situação de vulnerabilidade, por ser cidades grandes, municípios que têm praia, Cabedelo, que é uma cidade portuária. Isso são fatores que influenciam. Mas será também que os municípios menores não estão subnotificados? Então, esse olhar que a gente tem que ter de estar realmente fazendo busca ativa desses casos. Então, nós temos sífilis em gestante, certo? Dividido aqui, eu trouxe para vocês por região de saúde. Claro, a primeira região de saúde, que comporta a capital. Nós temos aí 2017, 2018 e 2019, junto para vocês verem, que por região de saúde nós temos 16 regiões de saúde no estado da Paraíba, e algumas regiões se destacam, né, como a primeira, né, a sexta região também se apresenta com um número alarmante, a 14ª também vem crescendo ao longo dos anos, então a gente precisa trabalhar focado mais nessas regiões que tem um número maior de sífilis em gestantes. Vou passar, Isabela. Um dado extremamente importante que eu trouxe para vocês, para estar servindo também de reflexão, que é um indicador que a gente utiliza para poder verificar a qualidade do pré-natal. Ou seja, em que momento esse gráfico, ele mostra para a gente justamente o momento em qual idade gestacional a gestante foi diagnosticada com sífilis. É um indicador extremamente importante, porque ele tem uma realidade diretamente proporcional à qualidade do pré-natal, ou seja, de que forma se essa criança poderá nascer com sífilis ou não. Então, o momento em que foi feito esse diagnóstico é extremamente importante. Nós sabemos que o ideal é no primeiro trimestre, porque dá tempo suficiente para se fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento oportuno, tanto da gestante como do parceiro, e o RN provavelmente nascer sem sífilis congênita, mas a gente verifica o quê? Um segundo trimestre que vem aumentando ao longo do tempo, e verificamos ainda em algumas regiões de saúde que praticamente mais de 60% é feito no terceiro trimestre, o que é muito preocupante para a gente, porque a criança provavelmente vai ser acometida por sífilis, porque foi iniciado tardiamente. Não dá tempo, muitas vezes, nem de terminar o que é preconizado pelo protocolo, de tomar as 3 semanas consecutivas de penicilina benzatina, para a gente garantir que aquela criança nasce sem sífilis congênita. Então, assim, é um indicador extremamente importante para a gente estar refletindo. Pode passar. E aqui a taxa de incidência de sífilis congênita é um indicador importante, certo? Porque ele é o desenho de tudo que é feito, de toda a política que é implementada dentro de um estado. Então, assim, a gente veio de uma realidade, de uma taxa de incidência de 7,2 em 2017, e em 2019 nós estamos com a taxa de 6,5. Então, isso é legal, isso é importante, mas isso ainda não é o suficiente. A proposta do Ministério da Saúde é de termos o ideal de 0,5 casos por mil nascidos vivos. Isso é impossível? Não é impossível, porque a sífilis congênita é 100% prevenível. Nós temos os insumos disponíveis, temos o diagnóstico ofertado na rede básica, temos o tratamento ofertado pelo Ministério da Saúde, onde é garantido
através inclusive as penicilinas são compradas agora pelo projeto da sífilis, não. Então, todos os estados do Brasil, eles têm acesso a um tratamento eficaz. Então, esses números ainda são considerados preocupantes para um estado pequeno como a Paraíba. Então, temos que focar nessa redução de sífilis congênita. Pode passar. Aqui é um mapa super rápido, que eu coloquei apenas para vocês entenderem rapidamente como é que o primeiro mapa é sífilis adquirido, o segundo sífilis em gestante, o terceiro sífilis congênita, só para vocês verem como é que está a distribuição espacial das taxas de sífilis no estado. A gente percebe, o primeiro que a gente vê, a gente percebe que é muito concentrado, justamente que é o mais escurinho, a sífilis na região Pessoa, capital, né? Na região metropolitana, ficando a parte do sertão e alto sertão com um número muito baixo de casos. E isso, epidemiologicamente falando, serve como alerta para os municípios estarem realizando ações de busca ativa, ações de testagens de rua, campanha, para que seja aumentado esse número de sífilis nessas regiões. Passar. E para a gente nortear as próximas discussões, que são os próximos palestrantes, eu trouxe para vocês o que foi que definiu de estarmos dialogando justamente sobre sífilis adquirida na população. O que é que chamou a atenção para a gente? É justamente o cenário epidemiológico de 2019, perdão, esse primeiro aqui é 2019, gente, o do lado esquerdo. Nós temos uma sífilis adquirida, eu não sei se tem como aumentar aqui, não está aparecendo, mas é 1.900 casos, se eu não me engano, de sífilis adquirida em 2019. Em 2020, até o momento, até 5 de outubro, nós temos apenas 731 casos notificados de sífilis adquirida no estado da Paraíba. O que isso nos mostra? Que justamente a pandemia interferiu diretamente no acesso da população aos exames de sífilis. Porque a porta de entrada para se fazer um diagnóstico precoce de sífilis é a atenção básica. Então, com a priorização do COVID, como já prevíamos, todas as pessoas que são envolvidas com a política nacional de IST/AIDS, nós estávamos extremamente preocupados com isso, a subnotificação exagerada de casos de sífilis no estado da Paraíba. Quem vê diz, que legal que teve essa diminuição, mas nós que trabalhamos com epidemiologia, a gente entende que isso é muito preocupante, porque, como eu falei para vocês, pela própria característica da sífilis, de ser, muitas vezes, assintomática, isso é sinal que as pessoas estão em casa, extremamente vulneráveis, tendo práticas sexuais desprotegidas, que é a nossa realidade, porque a adesão ao uso do preservativo está sendo cada vez menor. Então, muitas pessoas com sífilis estão aí transmitindo uns para os outros, e nós não estamos sabendo, para poder tomarmos as medidas no território. Então, assim, essa foi a minha participação aqui, enquanto Estado. Vou dar agora a vez para os outros colegas, espero ter contribuído. Aguardo as perguntas, as indagações para o nosso final do nosso debate e espero que vocês tenham entendido como é que está o cenário epidemiológico no estado da Paraíba. Bom, muito obrigado, Joana, por sua explanação extremamente esclarecedora, mostrando aí que a Secretaria de Estado está vigilante, né, com relação ao problema, trazendo aspectos extremamente interessantes, principalmente quando a gente faz uma leitura de um território tão complexo como é a leitura de um relatório de um estado, né, mostrando claramente a evolução do problema, né, com os indicadores que você trouxe,
trazendo à tona características diferenciadoras da abordagem ao problema nas regiões de saúde, o que é preocupante, e algumas a gente nota um certo nível de crescimento, e até podemos pensar em algum nível de organização, e outras dificuldades, como a gente viu aí com relação ao acompanhamento das gestantes por trimestre, né, para você poder detectar precocemente a situação referente à sífilis, onde a gente vê que preocupa mesmo você ver que isso acontece no trimestre mais avançado na gravidez do que no início. Então, isso já dá para apontar caminhos para que os gestores e as equipes possam atuar rapidamente em cima dessas situações. E um outro componente é essa questão vamos dizer, do elemento de estar circunscrito em um território muito delimitado na Paraíba, né? Isso pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma grande vantagem, né? Saber onde está a maioria pode ajudar a atuar, né? E para isso a gente conta com os pesquisadores, não é não? Para nos ajudar Exatamente. a partir das suas da leitura, do estudo, da observação, da percepção, da experiência, trazer luz a determinadas situações que às vezes a gente fica pensando, como é que está acontecendo isso? Porque se tem insumo para todo mundo, se o protocolo todo mundo conhece, né? Por que acontece assim num canto e não acontece no outro, né? Por que está acontecendo diferente? Aí vem o pesquisador, né? Para nos ajudar, e por isso a gente convida agora a professora, só um minutinho, deixa eu pegar aqui para falar o tema correto. A professora Ana Cristina, que é docente do curso de enfermagem da UFPB, e vai trazer a sua experiência referente à temática, né, com pesquisas que ela vem fazendo. Professora, a palavra é sua. Obrigada, professor André. E eu posso até estar trazendo respostas, ou então estar trazendo mais dúvidas, né? Isso é verdade. Então, as nossas inquietações em relação ao conceito, à discussão das infecções sexualmente transmissíveis. Travou. Alô, professora? Travou sua transmissão. Alô? Acho que a conexão da professora caiu, eu não sei, acho que travou, né? Foi. Vamos ver se ela entra novamente. Pode ser que seja melhor sair e voltar, né? Não sei. Ou alguém mandar uma mensagem para ela, se tiver o contato. Ela saiu. Vai voltar. Vamos esperar. Isso acontece. Tivemos um pequeno problema, mas isso faz parte desse novo normal, né? E acontece em várias das nossas webs. Pois é. Aí, justamente, a professora Ana Cristina, ela vai trazer, vai justamente mostrar, quando ela começa a entrar de volta, ela vai justamente apresentar as pesquisas dela, e vai ser bem interessante para as pessoas perceberem o que eu tinha falado da questão da busca ativa, da gente estar encontrando, ver ações para a gente, porque a gente não está conseguindo, não vamos conseguir combater a sífilis se não irmos até a população. Não adianta a gente esperar que elas venham até os serviços, porque o foco, a epidemia está justamente nessas populações que não buscam os serviços de saúde. Então, a ideia é justamente, ela vai mostrar isso a vocês, o quão é preocupante, né,
os resultados justamente da sífilis encontradas nas populações mais vulneráveis. E é nelas que nós temos que trabalhar as nossas estratégias, os nossos planejamentos, para poder estar focando nisso. E você trouxe uma coisa interessante no finalzinho, você trouxe a história da pandemia, né? Realmente é verdade, né? Nós estamos de março até agora, né? Um pouquinho antes, muito voltados para cuidar da questão da Covid. E era natural, né? Pelo impacto, pela repercussão. E isso realmente vem afastando muita gente do serviço, diminuindo o contato. Quando se fala no homem, pior ainda, porque se ele não ia antes, agora é que está sem ir mesmo, né? Perfeito. Que é ele, você falou muito bem aí com relação à preocupação com a saúde do homem, porque culturalmente não se cuida, né? Não percebe seu corpo, né? E como a doença silenciosa, ele adquire, não se trata, passa para a parceira engravida, vem o bebê, a mulher também tem dificuldade de acesso, não cumpre o pré-natal de forma adequada por dificuldades inúmeras, não só porque não quer ir, mas é porque às vezes não tem a condição adequada. E assim por diante, né? Sem falar nos componentes da própria organização do serviço, né? Que também estão nessa questão que precisa ser tratada, cuidada e organizada, né? É por isso que quando você mostrou, e aí você foi crítica nisso, uma certa queda, né, uma queda na incidência da doença, você mesmo levantou a hipótese de que aquilo tem que ser bem estudado, porque não significava uma queda, é uma queda por outros motivos, e não por uma questão de mudança do padrão de atendimento, de acesso, né? Mas, professora, voltou aí, tudo certo? Voltei. Eu espero com instabilidade muito grande na rede, está dando um problema, mas depois a gente vai falando aqui. Então, se quiser, a gente fecha as câmeras. Eu vou fechar a minha também, porque pode ser que isso ajude, viu? Então, Mas é eu isso. vou dar continuidade, né? E antes de falar sobre a pesquisa em si, eu gostaria enquanto docente de instituição pública, enquanto pesquisador, que o nosso papel na universidade é formar profissionais e pesquisadores para atender a demanda e as necessidades do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, se inserem as doenças e agravos transmissíveis e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós trabalhamos com populações vulneráveis, né? E essa pesquisa que eu vou trazer para vocês de modo resumido, nós É a conexão dela, viu? Está bem lenta. Será que se ela mandasse a apresentação para alguém e entrasse pelo celular não facilitaria, não? Já voltou agora, voltou. Alô? Oi. Não é porque passou um período... Vou fazer o seguinte. Eu estou tentando ver se eu consigo pegar para entrar. Pelo celular? Para ver se está melhor. Desculpa. Acredito que o Miro ele pode começar. Pronto. Professora, quer que a gente coloque o Miro e depois você volta tentando uma conexão melhor ou outra forma? Eu acho melhor. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui uma outra. Ou, de repente, você manda o seu material e entra pelo celular. Alguém coloca e você vai falando pelo celular. Pode ser que o celular seja melhor, né?
agora voltou. Mas aí Miro pode falar, porque, assim, na verdade, os dados que eu trouxe da pesquisa é mais a discussão mesmo. Né? Vou ver se consigo entrar para o celular do meu esposo. Tá bom? Tá, joia. Então, são coisas acontecem regularmente, a gente não está sujeito a isso, mas a gente vai tocando aqui e vamos trazer aí o Miro, que ele é educador social, né, do Cordel Vida, é isso, Miro? É isso mesmo, professor. Boa tarde a todos e a Ele vem todas. aqui trazer as contribuições dele sobre a temática que nós estamos discutindo, trazendo aí a leitura de quem vive na relação direta com a população, com a comunidade, para nos ajudar a refletir sobre esse problema. Mírio, seja bem-vindo, se apresente aí, você vai ter 15 minutos. Então, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer. Eu fiquei muito feliz quando a Joana me ligou convidando para participar desse seminário, dessa discussão, porque eu acho que essa discussão é muito importante, extremamente necessária para a gente discutir essa questão da sífilis na Paraíba e no Brasil como um todo. Eu lembro bem que eu fui num grupo de trabalho da Gerência Operacional de STAs do Estado, com Joana e Ivoneide, e naquela época, isso foi em 2017, 2018, naquela época estava se falando apenas em sífilis em gestantes e sífilis de transmissão vertical. E aí eu perguntei por que a gente não começa a discutir sífilis nas populações vulneráveis para a gente tratar a sífilis de uma forma melhor e de uma forma mais prevalecente. E aí, Joana, quando traz essa discussão, eu fiquei muito feliz e já sou muito fã dessa coordenação estadual. E eu acho que é justamente por esse trabalho que faz a diferença no Brasil, que a gente está junto e consegue trabalhar junto. Então, quando a gente começa a discutir sífilis, assim, aparentemente seria um IST com uma relatividade muito fácil de prevenção, seria fácil prevenir um IST apenas com o uso de preservativo. Um diagnóstico simples, a gente tem teste rápido hoje, que se faz na rua, a gente tem VDRLs e outros testes. De tratamento muito fácil. Hoje, protocolo para a população em geral, apenas uma dose de penicilina, algumas vezes 2 doses de penicilina, que é feito na própria unidade básica de saúde, e é curável, com a única dose a gente cura. Então, assim, em tese, a gente nem deveria estar com um problema tão grande quanto a gente tem, quanto o mundo tem, na verdade é um problema mundial de sífilis. No entanto, a sífilis representa um grave problema de saúde pública. E a gente sabe disso, e a gente comenta isso, e a gente discute isso. E aí, por que acontece isso? Mostra justamente uma dificuldade que eu acho que Joana também trouxe, que é muito importante a gente colocar, que é de discutir e de implementar políticas públicas voltadas para as questões da sexualidade. Discutir sexualidade ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Nossa sociedade ainda vive no falso moralismo, numa hipocrisia muito grande em que ninguém discute sexualidade. Né? Ter relações sexuais é bom, praticamente 100% da população tem relações sexuais, mas ninguém quer discutir isso. E aí ninguém quer discutir com jovens, as pessoas têm dificuldade de discutir com mulheres, com homens, os casais discutem mal, os pais discutem muito mal com os filhos, e aí a gente tem as IST como um grave problema de saúde pública. E o grande problema desse grave problema de saúde pública vem justamente dessa dificuldade de discutir essa política pública. Né? As políticas de saúde, as políticas de educação sexual, as políticas de educação e saúde sexual voltadas para o enfrentamento de problemas que eles são recorrentes, que eles estão presentes, que a gente precisa discutir. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente podia trazer à discussão seria justamente rediscutir essa questão dessa moralidade ou dessa falsa moralidade que faz com que a gente não aprofunda a nossa discussão quando a gente fala de sexualidade e dos problemas decorrentes das vivências não programadas da sexualidade, né? E aí a gente tem observado, quando a gente vai falar de sífilis exatamente, a gente tem falado, e Joana traz isso, já era uma discussão que eu vinha tendo, a gente tem falado muito seriamente
do grande problema que é a sífilis na sociedade, né? A gente, quando pega as taxas de prevalência de sífilis na população em geral, os estudos não são muitos, mas existem alguns estudos, e aí a gente vai ver que tem uma prevalência não muito alta, mas tem uma prevalência importante, em torno de 0,5% na população em geral. No entanto, e ao exemplo da AIDS, o exemplo do HIV, ela apresenta uma prevalência extremamente importante em populações específicas, em populações muito vulneráveis a essa infecção. E aí a gente precisa discutir isso, porque se existem populações que estão muito mais acometidas, né, são muito mais vulneráveis, contraem sífilis com muito mais facilidade e tem muito mais dificuldade, muito mais do acesso à prevenção, do acesso ao diagnóstico e do acesso ao tratamento, a gente precisa discutir essas populações, né? Para a gente ter uma ideia, né, na população geral, a gente não chega a 0,5% de prevalência da população com sífilis. Nessas populações vulneráveis, populações de pessoas com IST e com HIV, população de trabalhadores sexuais, populações privadas de liberdade, populações em situação de rua, população de usuário de drogas e outro álcool, essa prevalência ela ultrapassa 5%, né? Ela chega até a 20 e poucos por cento de acordo com um ou outro estudo em uma outra região do país. Então, assim, isso é muito importante a gente discutir. Então, tem lugares, tem populações e tem situações que é preciso se agir com muito mais ênfase. E é isso que tem sido feito na questão do HIV. E tem dado uma resposta até bastante positiva quando a gente fala de prevenção e de tratamento. E aí, por que fazer isso? Porque se a gente não observar essas taxas de prevalência, claro que o ideal é a gente testar a população inteira, é a gente descobrir onde é que está a sífilis em todo mundo, é a gente tratar todo mundo que tiver com sífilis e prevenir e oferecer condições de prevenção para toda a população. No entanto, se a gente atua, e aí fazer isso numa população do tamanho da do Brasil, 200 milhões de habitantes, isso talvez não seja uma coisa tão fácil. Mas aí se a gente atua em populações onde essa prevalência ela é muito maior, ela é muito mais importante, e aí Joana traz um dado importante, nos homens essa prevalência parece ser mais importante, e eu digo parece, mas talvez seja realmente mais importante, porque se a gente tem na Paraíba os dados, tem mostrado cerca de 2 vezes a quantidade de mulheres diagnosticadas, são 2 vezes mais a quantidade de homens, e a gente sabe que os homens procuram muito menos os serviços de saúde, então, com certeza, a gente pode dizer que essa população está sendo muito mais acometida, né? E isso aí é preocupante. Mas, dentre essas populações, a gente tem as populações que são ainda muito mais específicas e muito mais vulneráveis à infecção. E aí, uma dessas populações, o Cordel tem trabalhado desde 2013 com a população de pessoas em situação de rua e usuários de álcool e outras drogas na região metropolitana de João Pessoa. E aí a gente tem visto que com essa população a coisa é muito preocupante. Quando a gente fala de IST, a gente está falando de uma população que é extremamente vulnerável às questões das infecções sexualmente transmissíveis, né? Se a gente fizer uma análise das características sociocomportamentais dessa população, a gente vai ver que nessa população, em situação de rua, essa população usuária de álcool e outras drogas, ela tem uma prevalência muito maior da população negra na nossa região, de uma população com baixa escolaridade, de uma população sem emprego ou com baixíssima renda, e de uma população de homens. Então, esse seria um dos perfis dessa população. E aí essa população ele tem grandes dificuldades de acesso aos serviços de saúde e de educação. Se a gente pensar que essa população ela tem baixíssima escolaridade, é porque essa população não frequentou as salas de aula, né? Então, ela teve dificuldade de acesso à educação. E aí, essa população, ela muitas vezes, ela não procura os serviços de saúde. Na verdade, na grande maioria das vezes, ela não procura os serviços de saúde. Se a gente fizer o recorte ainda da população de dependentes químicos, aí eu estou tirando o pessoal mais de álcool, mas assim, de dependentes químicos de drogas ilícitas, como crack, maconha e outras,
essa população ainda apresenta uma dificuldade ainda maior. E quando a gente vai para a população que é dependente químico e que está em situação de rua, essa população ela é extremamente vulnerável, porque essa população nem chega aos serviços de saúde. Nossos serviços de saúde, infelizmente, não estão preparados para receber essa população. Se chega uma pessoa em situação de rua, mal vestida, cheirando mal, porque está na rua, não tem direito a banho, mal calçada, e toda essa população assim, lida com uma ressalva extremamente grande pelos nossos serviços de saúde. E aí essa população ela não busca. Ela já não busca porque tem várias dificuldades. E aí essa questão do atendimento, do acolhimento dessa população é uma dificuldade imensa nos serviços de saúde, e a gente sabe disso. Né? Uma outra coisa que é extremamente importante, essa população ela tem dificuldade de entender o autocuidado. Né? Para essa população, basicamente, todas as políticas públicas, tudo é negado a vida toda. Então, se tudo é negado, ela coloca como no seu cotidiano de que não tem nada para ela. Então, assim, inclusive, ela nega o cuidado com ela mesma. Né? Uma outra coisa que é bastante importante nessa população em situação de rua é uma população que tem um alto índice de consumo de substância psicoativa, álcools e outras drogas. Né? E isso faz com que essa população tenha mais dificuldade de entendimento de autocuidado. Né? Se a gente falasse que essa população não procura os serviços de saúde, não são atendidas de forma adequada nos serviços de saúde, isso vai dificultar muito mais com que essa população tenha acesso ao uso do preservativo. Então, essa população ela não vai acessar o preservativo, ela não tem o preservativo, ela já tem dificuldade de entender a necessidade do autocuidado e ela ainda tem dificuldade do acesso ao uso do preservativo. Tem um outro dado que é extremamente importante. Uma população que está na rua, desassistida, sem ter onde morar e tudo, ela tem uma rotatividade de parceiros sexuais extremamente grande. Né? As relações delas são com outras pessoas em situação de rua, com outras pessoas usuárias de álcool e outras drogas, com trabalhadores informais, e aí termina fazendo um link entre essa população e a população geral, que são trabalhadores informais, flanelinhas, vendedores dos centros das grandes cidades, e essas populações elas se relacionam muito com essas populações. Né? E aí se relaciona... E muitas vezes, não nem só por falta de afeto ou por falta de sexo, ela se relaciona pela questão da prostituição. Ela troca sexo por comida, ela troca sexo por roupa, ela troca sexo por droga, e aí isso as deixa muito mais vulneráveis. Então, assim, o que é necessário a gente entender é que esses vários fatores que aumentam essa vulnerabilidade dessa população faz com que essa população necessite realmente de uma atenção especial. E aí, quando o Joana traz essa questão do olhar, né, de que a gente precisa dar um olhar voltado para essa população, está totalmente correto, porque são populações que elas são extremamente importantes para a gente conter a disseminação da sífilis e de outras ISTs. Né? E se a gente não fizer isso muito próximo dessa população, com uma ação educativa muito próxima e sistemática, não adianta ser uma ação educativa em que a gente vai esperar que essa pessoa vá um dia procurar o serviço de saúde ou que a gente vá uma vez ao ano fazer uma campanha. A gente precisa de uma ação sistemática. E aí a gente vê que tem uma necessidade imensa de dois serviços, de alguns serviços públicos, basicamente dois serviços públicos, que é o consultório na rua, que ele atende basicamente essa população em situação de rua, e o RUARTS, né, que também faz essa interlocução e essa discussão em saúde, em sexualidade, em cidadania para essa população, além dos centros POPs que existem para essa população. E uma outra coisa que é preciso da gente, como estratégia para a gente fazer esse enfrentamento, além do fortalecimento dessa rede de cuidado pública, o fortalecimento da rede de cuidado de organizações que trabalham com essas populações. A gente tem uma gama de organizações que trabalham direto, organizações da igreja, organizações da sociedade civil como um todo, que trabalham direto nessa população. Então, essas organizações elas precisam ser também capacitadas, porque muitas vezes, capacitadas de discutir a questão de sexualidade com essas organizações,
E aí, para que essas organizações possam trabalhar, porque essas organizações estão no dia a dia dessas populações, dessa população em situação de rua. Então, assim, a gente vê a grande necessidade do trabalho com sífilis, do trabalho com IST, do trabalho de educação sexual com essa população. E a grande estratégia seria realmente o fortalecimento dessa rede de cuidado que já está estabelecida, e a melhoria dessa rede também, porque não adianta a gente ter um consultório só para rodar de uma pessoa que aí vai passar uma vez no mês em cada bairro e não vai conseguir dar conta de uma população que é bastante flutuante e que transa todo dia, que tem relações sexuais sistematicamente, né? E a outra coisa é fortalecer essas organizações sociais, né? Se a gente não tiver formas de fortalecer essas organizações sociais que estão no dia a dia, os serviços públicos também não dão conta, né? Para ter ideia, assim, o Cordel Vida trabalha com essa população muitas vezes à noite, né? Nós temos a APROS, que trabalha com profissionais de sexo, com prostitutas, com mulheres profissionais de sexo, trabalha basicamente à noite. Então, assim, se a gente não tiver condições de fortalecer essas organizações que trabalham com essa população, porque essa população, às vezes, ela some de dia, né? Ou então elas estão muito dispersas de dia, e à noite elas se concentram em alguns locais, fica mais fácil de você discutir, distribuir preservativo, falar com elas sobre essa vulnerabilidade, sobre esses riscos, falar de redução de danos nas relações sexuais. E aí, se a gente não fizer isso, se essas organizações da sociedade civil e se serviços como o RUART e consultório na rua não tiver mais fortalecido e melhorado, a gente não consegue avançar quando a gente fala de enfrentamento da sífilis nessa população. Então, acho que é basicamente isso. O que eu gostaria de trazer é isso. A gente tem uma situação grave que atinge essas populações que são extremamente vulneráveis à sífilis e às outras IST, que tem muitas relações sexuais e que o serviço de saúde não consegue dar conta porque é difícil para o serviço de saúde também sair para ir, e é muito difícil essa população procurar o serviço de saúde. E quando procura, o serviço de saúde também não está capacitado para receber, para acolher essas pessoas que vivem uma situação bem difícil. Então, estou tranquilo, eu acho que eu fico para perguntas e tal. Eu tentei reduzir com a história do tempo a minha fala. Excelente, muito bom. Sua fala foi maravilhosa, parabéns. Trouxe aí um componente fundamental para a nossa discussão, que é a leitura de quem vive uma relação, né, de trabalho com populações vulneráveis, aí particularmente a população de rua, que você falou, né? Mas você fez o itinerário perfeito dessa situação. Perfeito, trazendo elementos do cotidiano das pessoas, da condição de vida, do acesso, do desengano, né? Porque tem muito do desengano na vida dessas pessoas, da própria leitura do serviço com relação à pessoa, você colocou muito bem, o mal vestido, o mal cheiroso, né? Da disposição de estar junto, e das condições sociais que, infelizmente, com as crises econômicas e que os países vivem, e a gente está vivendo uma dessa aqui no nosso país, né? Essas pessoas são empurradas para a rua, porque eu acredito que ninguém quer viver na rua, né? Você que trabalha com essas pessoas, elas não querem viver na rua. As pessoas fazem uma leitura que aquelas pessoas querem viver ali porque acham bom, porque é bom estar ali, porque é legal, porque... Mas eu tenho convicção, já tive a oportunidade de lidar com projetos dessa natureza. Lembrei aqui do decreto 7053, que criou, né, a Política Nacional para a População de Rua, em 2009. Depois, em 2011, a gente teve o CRAC, né, Possível Vencer, e ampliando todos esses processos que foram políticas criadas com essa perspectiva, né? Mas você trouxe, assim, de forma cristalina essa situação, né? E só quem vive o que você vive sabe dizer e contar e falar desse jeito, né? Realmente é importantíssimo o seu depoimento, e entendendo que esse cidadão, eu falo cidadão, porque é cidadão, e está na rua, tem direitos sociais iguais a todos os nossos. Porque a mesma Constituição que me protege, que lhe protege, que protege Joana, que protege Luciano, protege essa pessoa que está na rua. A Constituição não diz que é direito de todos, dever do Estado, daqueles que não estão na rua, é todo brasileiro.
E por isso que o Estado precisa cuidar dessas pessoas, para que elas tenham condições de vida adequadas, né? Então, você foi, assim, extremamente feliz na sua abordagem, e aí nos deu mais, acho que, elementos para a gente ver por que a situação está assim, né? Dessa maneira, né? Temos aqui uma mensagem do pessoal do COSEMES. Nós tivemos um problema, né, Joana? E a professora Ana Cristina, ela está com dificuldades de acessar a nossa webinar, né? Mas, como nós estamos numa semana de comemorações, né, acredito que a secretaria e as parcerias com o projeto Sífilis não vão se contentar com uma única webinar, né? Material e gente boa tem para fazer o mês todo, se quiser. Então, vamos aproveitar o momento que a gente está aqui para continuar a nossa agenda, que a gente tem um tempo aí, limite, né, de atividades. Tem aqui uma pergunta. Eu vou fazer a primeira pergunta dirigida a Joana, depois eu volto uma que eu acho que ela vai servir para todos nós. E como os apoiadores estão aqui, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, acho que eles também podem falar, né? As apoiadoras estão aí, do APS, se quiserem fazer alguma abordagem, aí está aberto, viu? Então, aqui, pergunta assim, Joana. Estava aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tem assim, pergunta para a Joana, qual a prevalência da sífilis adquirida na Paraíba? 2019 é de Isabela Martelo. 49,1 por 100 mil habitantes, 2020, 18,2 por 100 mil habitantes. Aí eu não sei se ela está querendo que você comente isso, acredito que seja, né? Porque tem uma diferença aí de 49 para 18. Justamente, não, essa resposta aí foi minha. Tá. Ela perguntou e eu respondi. Você respondeu. Foi eu que respondi. Mas é justamente esse resultado, por isso que a mídia está me ligando, as rádios estão me ligando, enfim, querendo entrevista, justamente para entender, porque quem está de fora pensa que é, assim, uma realidade boa para o estado da Paraíba, e ficam, assim, achando interessante, que legal, né? Mas a gente precisa ter a responsabilidade de falar com critérios técnicos, com critérios epidemiológicos, e dizer que isso é preocupante, né? Voltando para aquela abordagem que eu fiz no início, de que o acesso à população, a partir do momento que ele foi reduzido, ele foi dificultado, ele foi restrito, ele interferiu diretamente nos resultados. Ele interferiu diretamente nos dados epidemiológicos na captação precoce dessa população. E isso deve estar acontecendo com inúmeros outros segmentos, né? E visto também, para a gente refletir, a questão da importância dada à própria sífilis, né? Com a história da preocupação com uma doença que é muito mais grave, claro e evidente, que é o Covid-19, e todas as estratégias, todas as prioridades foram voltadas para o Covid, mas a gente sabe que a longo prazo, isso vai trazer sequelas para a população. A gente sabe que está trazendo sequelas a nível educacional, a nível emocional, a nível social, e nesse sentido está trazendo essas sequelas para nós, para a população, com relação ao aumento do número de casos, porém, através de casos subnotificados. Então, é com esse olhar, Miro, que você falou, né, justamente muito, muito bem apresentado, é nessa perspectiva que o Estado está abraçando a causa esse ano, com esse olhar diferenciado para a população, a sífilis adquirida. Não foi à toa que esse tema foi escolhido, né? Porque, como eu falei, a questão da sífilis em gestante, entra no que o doutor André falou, justamente, porque quando a gente fala em sífilis, a gente não pode deixar, ela é totalmente atrelada à questão das vulnerabilidades sociais. Quando a gente vai fazer uma investigação de caso de sífilis congênita, 80%, Luciene está aqui, apoiadora, e ela participa com a gente dessas investigações,
elas, quando são feitas, que a equipe de saúde vai fazer a investigação propriamente dita, é descoberto que simples questões de acesso, geralmente são moradores de rua, geralmente são usuários de drogas, são andarilhos, eles não têm residência fixa, não conseguimos encontrar essas pessoas para poder fazer a investigação. Tem a questão também cultural, tem a questão do machismo. Muitas mulheres escondem dos parceiros a questão da sua situação sorológica, elas não compartilham com eles com medo deles dizerem que foi culpa dela. Muitas vezes eles são apinados, são privados de liberdade. A gente precisa também falar sobre isso, porque isso é como HPV, né? O HPV, por ser, muitas vezes a forma, ela apresenta-se de uma forma latente, você não sabe que tem, vem aquela história, quem passou para quem? É a mesma coisa com HIV. Gera uma confusão, um conflito dentro de uma família, e a gente esquece do problema e fica pensando, a gente sempre fala isso quando for fazer um aconselhamento, nunca entrar nesse debate de quem pegou com quem pegou primeiro, quem passou para quem. A partir do momento que você teve uma relação, né, desprotegida, a responsabilidade é dos dois. Né? Não é só minha, é minha e do meu parceiro, dos meus parceiros. Então, a gente precisa estar... Isso envolve, Miro, a questão da sexualidade também que você falou. Por isso que entra a questão dos mitos, do medo cultural, tudo isso está atrelado também à questão da sexualidade. Então, assim, eu acho que esse momento foi muito rico, né, extremamente importante para a gente estar plantando a sementinha de que aqui no estado da Paraíba nós vamos colocar nossas forças todas voltadas para estar indo até a população, não esperando que eles venham até nós, porque isso aí a gente já está vendo que não funciona, não é uma estratégia interessante, né? Nós temos que estar utilizando a CS, utilizando profissionais de atenção básica, através de busca ativa, através de fomento de condições de educação em saúde, educação permanente, movimentos juntos às populações, em especial com as organizações sociais. Esse momento é extremamente importante, a presença de vocês, junto do Estado, porque vocês participam, e isso aí a gente sabe, porque trabalhamos diretamente com vocês, de quanto é importante, precisamos apenas fortalecer isso, a questão da ida de vocês a esses locais, aonde nós, enquanto Estado, não conseguimos ir, e os próprios serviços de saúde não estão preparados para abrir uma unidade de saúde da família à noite, né? Porque, por exemplo, as profissionais do sexo à noite, aliás, em horários diferentes, porque as profissionais do sexo trabalham à noite, né? Então, elas ficam sem opção e dormem durante o dia. Então, é importantíssima a participação da APROS, que é a organização que trabalha justamente com essas populações, porque elas não conseguem ir até o serviço. Então, precisamos pensar em sífilis através da busca ativa, indo nas situações das populações mais vulneráveis. Muito bom, abordagem muito bem colocada por Joana. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente poderia explorar como conjunto, e não uma pessoa só. Que eu acho que até você, Joana, já fez uma série de abordagens, e o Miro, quando falou, trouxe alguns elementos. É assim, ó. Quais estratégias podemos usar para o fortalecimento da APS no enfrentamento à sífilis? Então, essa é uma pergunta interessante, que eu acho que, sim, primeiro que esse é um lugar privilegiado, né? Eu acho que é um lugar estratégico de contato, de mapeamento, identificação e aproximação com a população, né? Então, um elemento fundamental aí é o fortalecimento dessa estratégia como estratégia de eleição para a porta de entrada do sistema, que ela é fundamental. É um componente importante que eu colocaria, vou colocar alguns e depois eu abro para você e para o Miro e para quem mais queira colocar, porque eu acho que aqui é uma roda aberta.
a questão da qualificação das equipes. Porque, em que pese todo mundo achar que conhece sífilis, eu ainda vejo que existe uma necessidade razoável da formação e qualificação dos trabalhadores. Eu não estou falando só de um ou de outro. É do conjunto, para perceber a oportunidade que não pode ser perdida com uma mulher, né? Com um adolescente, com um adulto. E a perspectiva da leitura, você na sua fala inicial falou, a gente tem que ler a sífilis de outra maneira, né? Não é só a leitura específica da relação agente etiológico-doença, mas é de um contexto. Porque nesse contexto existe um conjunto de elementos. Então, se a gente não qualificar as equipes de trabalhadores e a gestão, na perspectiva dessa importância, a gente não vence essa batalha. Até porque o problema não é falta de conhecimento, de tecnologia ou de insumo. Se não é falta de conhecimento, se não é falta de tecnologia, se não é falta de insumo, é falta do quê? Então, alguma coisa está faltando nesse componente. A gente precisa encontrar esse elemento e trabalhar. Um outro componente é trabalhar bem o território. Quando você trouxe essas informações que você coloca no mapa e coloca cores mostrando que uma determinada cor ela traz uma perspectiva de qualidade e uma cor diferente, traz uma perspectiva de risco, eu posso bater o olho e dizer assim, ó, aqui nesse lugar tem uma situação diferenciada, e é aqui onde eu preciso atuar. Eu preciso atuar aqui, então eu preciso conhecer o território, eu tenho que ter minha população adscrita totalmente cadastrada, saber quantos são, o que fazem, onde vivem, e organizar esse processo. No caso da sífilis da gestante e da sífilis congênita, é o foco no trabalho qualificado do pré-natal. Porque essas coisas, quando acontecem, elas são marcadores de um pré-natal ruim, ou um pré-natal frágil. Então, se eu posso trabalhar nesse componente, ela é fundamental da saúde da mulher, que não é só esse, mas esse é um dos elementos importantes, que eu faça de maneira adequada, dando uma liga e acesso à mulher a outras ações que foram necessárias. E aí entra a importância de não ter só atenção básica. Tem que ter a rede. Né? Tem que ter a rede. Porque se a atenção básica funciona bem e o resto funciona mal, não adianta. Por isso que uma é marcador da ação do outro. Então, esses elementos eu reporto como muito importantes. E um componente que eu não quero também me alongar, porque acho que os outros têm e devem, e têm muito mais competência do que eu para falar, é a questão da comunicação. Né? A comunicação é fundamental. Como a gente se comunica com a população, com a sociedade? Por que os adolescentes... Por que eu não vejo adolescente em unidade básica de saúde? Eu vejo tão pouco. Onde é que essas criaturas vão entender esses problemas? Aonde é? E de que maneira é? Miro, que é uma pessoa que lida com a educação popular, né? é um comunicador, e ele sabe muito bem disso. Como é que eu dialogo, como é que eu faço chegar à população essas informações de uma maneira inteligível, de uma maneira que não seja preconceituosa, porque o preconceito, ele também é feito por nós que nos colocamos como conhecedores do problema. Se nós somos preconceituosos e rechaçamos a pessoa que tem um problema, ela vai embora. Ela vai tentar cuidar da vida dele em outro lugar. E a gente perde uma oportunidade, né? Então, essa questão da comunicação e o projeto Sífilis Não, tá? A Luciene aqui, os outros apoiadores sabem que vem se investindo muito nesse componente da informação. Redes sociais hoje, pessoal, é um caminho que as pessoas estão usando muitas vezes para desalinhar uma coisa de sua vida. Se essa rede social leva você para o caminho do bom, beleza. Mas se ela te leva para um caminho ruim, de uma desinformação total, das fake news, o que é que você vai fazer? Você vai piorar mais o problema. Então, eu acho que, de maneira geral, assim, tem muito mais coisa, claro, que a gente poderia estar abordando aqui, eu não vou me adentrar, mas esses elementos eu colocaria como alguns elementos importantes, além do acesso ao teste rápido, que a Luciane já falou, que me parece não ser este o grande problema, né? Mas ela pode até muito mais colocar do que eu, a Joana. Mas esses elementos eu coloco. Eu não sei se aí o Miro e a Joana e os apoiadores querem fazer alguma colocação com esse tema, para a gente ir já encaminhando aqui, porque já me avisaram aqui que a gente está com mais uns 15 minutos de atividade. Mas vamos lá. Quem é que... Miro, quer fazer alguma abordagem sobre isso, Miro? Sobre a sua perspectiva aí, atenção básica, população de rua?
Sim, professor. Sua fala foi extremamente feliz. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande com os serviços de saúde, né? E aí precisa realmente capacitar essas equipes. Eu tenho discutido isso e tenho conversado muito com a gerência operacional de ESP-AIDS, que para mim faz um trabalho fantástico na Paraíba. Mas, infelizmente, não é só a gerência coordena as políticas, mas ela por si só ela não executa a política. E aí, quando essa política ela chega na base, quando ela chega na unidade básica de saúde, quando ela chega no município, muitas vezes ela passa pelos preconceitos que esses serviços ou que a gestão desses serviços apresentam, e aí dificultam muito que a política seja executada como foi pensada na coordenação estadual ou até mesmo nacional. Na verdade, assim, a gente teve durante muito tempo, quando a gente fala nacionalmente, uma política nacional de enfrentamento às IST bem interessante. Infelizmente, eu gostaria de trazer isso também, que nos últimos anos essa política vem sofrendo um processo de desmonte que é extremamente danoso para a população. Né? Quando a gente pensa que no início de 2020 praticamente nós não tínhamos preservativo para distribuir com a população, porque o Ministério da Saúde não tinha adquirido preservativo e não tinha mandado para as coordenações estaduais, isso é uma coisa extremamente complicada, né? Claro, a gente vive um problema de pandemia, um problema extremamente importante, que não é tão mais importante, mas que também é muito importante, do que as questões das IST, da sífilis, do HIV, né? E eu já tinha discutido isso com o Ivaneide, né? É um grande problema que a gente vai ter no futuro, daqui a um ano, daqui a 6 meses, quando essa pandemia for vencida, quando a gente conseguir uma vacina e tal, que é justamente esses outros agravos. Esses agravos eles estão sendo negligenciados nesse tempo todo. E aí, assim, quando a gente discute isso na Paraíba ainda sai à frente, a gente continuou fazendo essa discussão, mesmo todos os entraves nacionais, a gente continuou fazendo essas discussões na Paraíba. Mas quando a gente vai para outros estados, a gente tem visto que essas discussões, nem na grande maioria dos outros estados, elas enfrentam graves problemas para ser levada também. Né? A gente ainda consegue estar aí a coordenação estadual trazendo essa discussão da sífilis para populações vulneráveis. Talvez isso seja uma coisa única no país. Talvez a grande maioria das outras coordenações não tenha feito essa discussão. Né? E aí precisa sim, professor, precisa sim da gente falar em capacitação, em formação continuada dessas equipes, em sensibilização dessas equipes, porque não adianta só a gente oferecer informação técnica se a gente não tiver um mínimo de sensibilidade da equipe para ver o ser humano, quanto ser humano, independente da situação que essa pessoa viva. E aí eu acho que não vai avançar nessas questões. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer essa discussão. Eu acho que você trouxe vários elementos que são muito importantes. Eu também não vou estender, até porque eu acho que Joana fez essa conversa com muita propriedade. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa repensar todas essas questões de trabalhar a educação sexual, de trabalhar a sexualidade, de trabalhar o enfrentamento do ponto de vista da educação e do acesso às políticas de saúde. Muito bom. Joana, é com você. Eu vou só dar a última, para a gente complementar, porque você já me senti contemplada demais com o doutor André, com o Miro. Quando o André falou da questão da comunicação, eu acho extremamente importante, porque eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo, né? Porque, assim, a gente organiza a rede. Miro falou uma coisa importante, nós, enquanto Estado, nós apenas planejamos as estratégias, quem executa são os municípios, mas a gente percebe que quando a gente está trabalhando sífilis ela tem várias etapas, ela tem na população gestante e sífilis congênita, então é um mundo de eixos, né? E os entraves dificultando todo esse processo. Mas a gente percebe, são duas coisas que vocês falaram extremamente importantes, que é a comunicação e a capacitação. A capacitação,
André, não é mito. Quando a gente entrou nesse mundo da sífilis aqui no estado da Paraíba, que nós iniciamos nossas capacitações, não foi raro eu encontrar médicos e enfermeiros sem saber absolutamente de nada. Aprendeu na vida acadêmica o que era uma sífilis, ou então na prática, claro, quem trabalha com atenção básica entende mais do que qualquer pessoa. Então, assim, a experiência norteava esses profissionais. Mas eu me deparei com médicos que não sabiam a prescrição correta de uma dose de penicilina para tratar uma gestante. Então, assim, eu, enquanto enfermeira, capacitando médicos, né? Então, a gente viu muito isso, exames complementares. Até hoje, eu recebo ligações na madrugada, à noite, de pessoas, de profissionais, tirando dúvida sobre, inclusive, e a gente se depara também com a questão de ausência de profissionais qualificados na rede, porque a gente vê a enfermagem muito sobrecarregada, né? A gente capacita os profissionais, mas com a rotatividade dos profissionais que existe todos os anos, por questões políticas, tudo isso a gente capacita uma equipe, e aí, de repente, aquela equipe sai, entra outra equipe, e lá vai a gente sensibilizar, capacitar novamente. Mas essa questão da educação, esse componente qualificação dos profissionais, temos que, anualmente, bater na mesma tecla. Temos que capacitar, temos que fortalecer o que é sífilis, como se previne, quais as formas de tratamento, qual é a medicação, quais são as estratégias, o que é um VDRL, o que é um exame treponêmico, o que é não treponêmico, acompanhar a titulação, isso tudo faz parte do processo sífilis, ele é uma caixinha. Ele é uma caixinha de surpresa, porque ele não é um agravo fácil de lidar, porque ele envolve uma questão de sintomatologia, uma questão de reinfecção, envolve tratamento, certo? E quando eu falo da comunicação, só para a gente finalizar, que fica também como reflexão para quem está participando aqui, é que nós temos muitos problemas, porque às vezes a tarefinha de casa é feita. Os profissionais da atenção básica capacitados, porque eu conheço cada um, eles fazem o que é feito, eles seguem um protocolo, entretanto, a atenção básica não se comunica com a vigilância, que não se comunica com a maternidade, que trata uma criança que não era para ser tratada com penicilina cristalina, ficar 10 dias internado. Não existe um segmento, não existe uma retroalimentação de informações. Quando a gente vê municípios que a gente sabe que estão ofertando teste rápido, porque eu, enquanto Estado, eu sei que eu estou abastecendo aquele município de teste rápido, então, quando a gente vai ver, a gestante não fez os exames que são o mínimo 2 exames que é preconizado pelo protocolo do pré-natal. Mas é feito, porém não está sendo cadastrada a informação corretamente. Então, assim, e a comunicação com a população também é muito importante. A questão da educação, de falar do que é sífilis, de falar o que é HIV, quais são as formas de prevenção, as sequelas que pode trazer para uma criança. Então, assim, é uma lacuna que precisa ser muito bem trabalhada. Então, assim, eu espero mesmo que a gente tenha deixado essa questão primeiro, a questão de trabalharmos daqui para frente, focar nas populações mais vulneráveis, e segundo, de estar fortalecendo rede, comunicação e qualificação dos profissionais. Excelente, excelente sua abordagem, e aí me fez pensar o seguinte, nós já estamos indo para o fechamento da nossa web, né? Me foi dito aqui que era até umas 3h30, e nós estamos prestes a viver mais uma transição municipal por conta das eleições. E é efetivamente um elemento que a gente precisa se preocupar muito, a gente bate muito nessa tecla com os apoiadores, como é que esse problema está expresso nos documentos legais que norteiam uma gestão. Eu não preciso ter um plano só montado para a sífilis, mas eu preciso que a sífilis faça parte da agenda da gestão, né?
Eu falo isso porque a gente dialoga muito com o COSEMS da Paraíba. Hoje mesmo eu troquei uma ideia com o Soraya sobre a possibilidade da gente pensar em agendas dessa ordem, passado aí esse período mais conturbado das eleições. Por quê? Porque se a dificuldade é grande agora, você imagina que é um começo de governo onde quase que 60% dos gestores se dizem ser gestor pela primeira vez. Não quer dizer que não tem experiência, porque nunca foi secretário. Porque uma coisa é você ter experiência, outra coisa é ser secretário. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, eu acho que pelo volume de informações que se tem, pelas parcerias que se tem, pela relação dos projetos que já estão sendo feitos, pelo esse trabalho que vem sendo feito aqui pelos apoiadores do Cifres Não, agora do Força Tarefa, poderia se pensar juntamente uma agenda de orientação básica, que vocês devem fazer isso permanentemente. Mas o que fazer no começo de uma gestão para não perder a qualidade daquilo que foi feito ou para dar qualidade daquilo que não se fez ainda? Porque isso vai acontecer. Se a pandemia ela represou essa situação, você imagina que é o começo de um governo, onde quando você abre o governo, você tem no mínimo 60 dias sem o dinheiro na conta direito, trabalhador que foi exonerado que vai ter que ser recomposto, unidade de saúde que não tem insumo. Vocês imaginam o que é isso? Então, isso a gente tem que se prevenir. Então, eu acho que um movimento importante que poderia ser feito era unir esforços entre as ações da Secretaria de Estado, que eu acompanho aí de perto todo o esforço que a Secretaria tem, na pessoa do secretário Geraldo, né, da equipe técnica do Daniel, de tantos outros aí que são batalhadores e gestores muito competentes, junto com o COSEMS, no sentido de apresentar elementos mínimos, básicos, do que fazer para qualificar esse processo no atendimento e no cuidado da sífilis, que já deve até existir, mas quando isso é reforçado do ponto de vista político, as coisas têm um peso maior. Eu lembro aqui, Luciano sabe disso, de uma agenda feita na Paraíba, onde o Ministério Público, articulado com os gestores, né, editou uma medida, né, jurídica, vamos dizer assim, que ampliou a capacidade de acesso a um conjunto de ações referentes à sífilis, né? Aí nós temos aqui a fala muito importante de uma representação do movimento popular, do movimento social, que faz um trabalho belíssimo. Então, se não unir esforços nesse sentido, a comunicação, os movimentos sociais, a gestão, o Poder Judiciário, a gente não consegue vencer essa batalha. Essa batalha não se vence com um só. Essa batalha ela é fruto de uma agenda integrada entre parceiros, cada um com sua responsabilidade, mas cada um querendo ajudar o outro, porque os problemas são grandes, né? E pegando aí as palavras de Joana, que eu achei muito pertinentes, nós temos que ter outra leitura sobre esse problema. Se a gente não tiver uma leitura mais ampliada, mais qualificada, mais integrada, nós vamos perder uma oportunidade grande. E isso nós estamos colocando pessoas em situação de risco, porque a sífilis não é um problema simples, né? Ela não é um problema simples, é um problema gravíssimo. E afeta muito mais as mulheres negras, né? Muito mais as mulheres pobres, muito mais as mulheres que não têm acesso à educação, muito mais as mulheres que sofrem a violência, né? Então, isso não é justo, né? Isso não é justo. Então, a gente precisa atuar dessa forma. Bom, eu passo aí a palavra para os nossos convidados, para que eles possam se despedir. Acredito eu que nós já estamos no nosso tempo. Já aproveito para agradecer a minha participação. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Aprendi muito. Levarei daqui para a sala de aula, onde eu dou aula, e aí aproveito aqui para parabenizar todos os professores e professoras pelo seu dia, né? E todos nós aqui temos um pouco de docência, de trabalhar com a docência, que é uma coisa importante, mas eu vou levar para a minha sala de aula as coisas que eu ouvi aqui, as experiências, para poder conectar os alunos com a realidade, que é a melhor coisa do mundo. Muito obrigado. Foi uma honra, uma satisfação imensa, André. Sua participação foi fundamental, interligando as falas, perfeito. E, assim, muito satisfeita e feliz em você falar que aprendeu alguma coisa com a gente, né, Miro? Isso é uma honra. Porque nós vemos nessa luta de enfrentamento à sífilis, não deixa de ser uma atividade pedagógica,
porque é o tempo todo educação, não tem como falar em enfrentamento à sífilis se não for de uma forma pedagógica mesmo. Então, agradeço demais a participação de todos. Vai ter outras ações, vai ter outros momentos. Vou falar também, vou fazer outras. Amanhã é sábado, né? Vamos ter a liberação de um vídeo excelente que foi gravado pela nossa equipe de comunicação. Esperem, vai sair no Instagram. Aonde vai o que você falou, André, sobre o movimento com o Ministério Público. Foi um movimento onde a gente conseguiu praticamente legalizar o tratamento da sífilis na atenção básica, porque Paraíba passava vergonha. Nós éramos o último estado do Brasil que tratava sífilis na atenção básica. Hoje, praticamente todos os municípios, não todos, mas a gente conseguiu pelo menos sair do zero. João Pessoa, capital, trata sífilis na atenção básica. Outros municípios também tratam, isso aí foi um grande avanço, e o Ministério Público, junto com os conselhos de enfermagem, medicina e farmácia, fez essa nota conjunta, e é o que norteia hoje, e é muito importante esse documento, a gente, é tipo uma bíbliazinha que a gente anda com ele para poder aparecer uma dúvida, a gente fala sobre isso. Então, sábado, vai ter essa liberação desse vídeo por nós do Estado, acompanhe, vai ter fala do COREM, do Conselho de Medicina, experiências da atenção básica junto à assistência à sífilis, fala nossa do Estado enquanto gestão. Então, assim, muito enriquecedor, tem muita coisa pela frente para vocês verem nesse mês de combate à sífilis. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite de Joana, da Coordenação Estadual de IST/AIDS, a mediação do professor André, que foi fantástica, e parabenizar todos os professores através do professor André, porque eu acho que foi uma oportunidade única da gente fazer essa discussão da sociedade civil, mostrar esse panorama também, vindo com o olhar da sociedade civil. Então, eu gostaria apenas de agradecer esse convite, essa oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bom. Boa tarde. Bom, pessoal, eu acho que chegamos, né, ao encerramento da nossa web, esse webinar, que tratou de um tema aqui de fundamental importância, né, a abordagem com relação a sífilis e populações vulneráveis. Pelo entendimento que eu tive aqui, outras oportunidades irão acontecer, capitaneada aí nessa relação da Secretaria de Estado da Paraíba, o projeto Sífilis Não e o projeto Força Tarefa, junto com o COSEMES. Agradecer aqui a presença de todos do COSEMES, trazer um abraço fraterno da coordenação do projeto, da UFRN, do LAIS, do NESC, e que junto com o Ministério da Saúde vem envidando esforços para a gente vencer essa batalha. Parabéns a todos e a todas, e sábado vamos aguardar o vídeo. Sim, gente. Ótimo. Eu queria agradecer as meninas, as intérpretes, Fátima e Luciene, que são da FUNAD, se dispuseram a estar aqui com a gente. Extremamente importante, sem vocês a gente não poderia fazer essa web. Um cheiro no coração e Deus abençoe. E isso já é sinal de mudança na abordagem, né? Isso. Para cuidar tem que incluir, né? Os apoiadores também, Luciene, um cheiro, obrigado. É uma parceirona. E as meninas, Isabela e Washington, que também são nossos apoiadores. Isso, é o trio aqui, né? O trio Parada Dura. Parada Dura, isso aí, tá certo. Bom, pessoal, tchau para vocês, boa semana, parabéns. Um cheiro.